Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. E seguindo o meu cronograma de temas, ainda nesse monocast, antes de expandir esse mundo e conversar com outras pessoas, eu quero abordar o tema carência na pessoa atípica. Eu venho falando de comportamentos que só uma mulher típica, ao se relacionar com um homem atípico, vai notar. Alguns desses comportamentos, a própria pessoa autista, ela não se dá conta. Por quê? É o resultado dos seus processamentos internos que vai calhar em um comportamento que pode ser externalizado ou um comportamento que pode ser inclusive percebido pela companheira como uma ausência de ação. A ausência de ação também é um comportamento. O silêncio da pessoa atípica é um comportamento. Então, o comportamento nem sempre é uma ação, né? Mas é a forma como ele se postura diante das experiências. Então, muitos comportamentos serão notados pela companheira, mas não serão conscientes da parte dele. É por isso que eu falo com mulheres típicas. Então, eu não estou falando em nome dos autistas, né? Existem vários vídeos, vários canais. No meu canal do Instagram, do meu Atípico Amor, por exemplo, eu faço referência a esses canais, né, de profissionais sérios, especializados na área, que aí sim vão abordar como que funciona, em termos técnicos, inclusive, a mente, os processamentos que acontecem dentro de uma pessoa autista. O meu foco não é esse. Por mais que em alguns momentos eu vá citar alguns termos técnicos, né, vamos abordar assim, mas porque a linguagem também em algum momento vai se fundir, né? A mesma linguagem que é usada por autistas será usada por nós, pessoas típicas, porque nós estaremos falando da mesma coisa, né? Então não são todos os comportamentos de uma pessoa autista que é inconsciente, mas alguns resultados de suas posturas internas, de seus processamentos internos, a forma como ele pensa, a forma como ele sente, e até mesmo a forma como ele expressa, vai ser percebido pela parceira, não exatamente por ele. Então, mais uma vez, deixando claro que eu não falo pelos autistas, eu falo para mulheres que se relacionam com autistas, beleza? Então, no monocast passado, eu falei sobre os ciúmes da mulher típica e o quanto que isso é diferente numa pessoa atípica. E os comportamentos, portanto, já que dentro da gente existe uma diferença de processamento, o comportamento ele também será diferente. E é no comportamento, a hora que uma parte se encontra com a outra, que começam a vir os choques. Então, abordar o comportamento do autista, mas também pontuando os comportamentos da mulher, da pessoa típica, é importante para a gente saber que existe uma diferença. E hoje eu vou falar sobre algo que chega até mim pelos próprios autistas. Então, mais uma vez, eu não estou falando em nome deles, mas eu estou colhendo informações que chegam a mim por autistas, tá? E é comum. Primeira coisa, é comum. Por mais que não seja uma frase ou uma forma de expressão idêntica, né? Ainda assim, o tema é esse, carência. Então, o autista, assim que ele se sente à vontade de conversar comigo, ele acaba falando que eu sou carente, né? Ele expressa isso. É lógico que vai ter, para cada autista, uma concepção do que é carência. Então, eu vou generalizar, como faço em todos os vídeos,
e você vai pegando aí o que, o que lhe convém e aplicando na sua vida prática, no seu relacionamento, tá? Então, quando um autista fala para mim, eu sou carente, e logo depois ele desenrola, né, o que significa o ser carente, eu vejo que tem algo em comum com outras falas, né, que é o quê? A carência estar relacionada ao, ao se envolver rapidamente com pessoas de forma romântica. Existe um tempo aí, né, que deve ser observado. O que é se envolver rápido com alguém? O que é se apaixonar muito rápido por alguém? Né? Quem que está ditando o que é rápido e o que é demorado? A gente tem que observar isso também. Mas o que me parece é que quando um autista diz eu me apaixono muito rápido, eu me envolvo muito rápido, significa que pelo fato do autista ser detalhista, ao conhecer uma pessoa, algum detalhe dessa pessoa, ou mais de um detalhe, chamou a sua atenção. E por atenção, eu quero dizer, inclusive, que gerou sensações, tanto no cérebro dele quanto no corpo dele. Essa sensação, ela é percebida como um conforto, uma segurança. Então, o autista está conversando com uma pessoa e ele sentiu essa ligação de conforto, de segurança, seja pelo acolhimento que a pessoa deu para ele, seja pelo papo que eles desenvolveram, né, juntos e de repente tinham interesses em comum. Mas um detalhe ou outro, veja, como para mim isso é bem específico e bem interessante. É um detalhe ou outro que faz esse autista se ligar completamente. Não é o total da pessoa, né? Não tem uma, pelo que me parece, não tem uma avaliação total. É um detalhe ou outro que o interessa, que faz com que ele se sinta confortável, e a partir deste momento ele começa a estabelecer uma ligação, uma conexão. Se ele for se ele for bem recebido, né, se a outra pessoa também tiver interesse nele, também se sentir confortável com ele, essa ligação, essa conexão, ela vai se aprofundando, né? Mas eu vejo que, diferente de nós, pessoas típicas, não é um único detalhe, né? Para nós, pessoas típicas, não é um único detalhe. Nós fazemos toda uma avaliação geral da pessoa, né? E isso, inclusive, prestando atenção nos comportamentos, nas falas, né? Na forma como a gente se sente quando está perto daquela pessoa, para daí sim avaliar o nosso investimento naquela relação. E existe uma conquista que vai se desenvolvendo aos poucos, né? Essa coisa do amor à primeira vista é bem possível que seja de uma pessoa típica, porque uma pessoa típica, queira ou não, ela vai precisar de mais comportamentos, de mais avaliações. A insegurança, ela vem na frente do interesse, até por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Se alguém para você na rua e diz, eu tenho aqui R$ 100, você quer, né? A primeira reação não é estender a mão e falar quero, é o quê? Por quê? O que aconteceu? Né? É algo natural e até mesmo devido à socialização. Na pessoa atípica, eu percebo que se um detalhe, nessa mesma cena, um único detalhe, a deixar confortável, ela pega esse detalhe e isso define a pessoa. Então, acontece uma entrega. E nesse sentido, eu já cheguei a falar sobre a ingenuidade atípica, né? Que tem que ser observada, que às vezes, para nós que estamos de fora, parece uma ingenuidade até mesmo infantil, devido à pureza, mas não é. Não tem a ver exatamente com a infantilidade, né? Tem a ver realmente com
uma dificuldade de prever um possível mal, um possível risco que aquela pessoa possa oferecer. Porque já que o autista olhou para a pessoa e algum determinado detalhe, ou olhou ou se comunicou com a pessoa, e um detalhe chamou atenção e trouxe uma sensação confortável, aquele único detalhe é o suficiente para que ele se envolva. Então ele não vai fazer toda uma lista de prováveis coisas que possam ter do outro lado, que possam ser de alguma forma um risco ou que possam não ter a ver. Não, ele vai determinar que aquela pessoa é aquele detalhe. É interessante isso, porque eles também não prestam atenção nisso, né? Eu percebo, não só pelas pessoas que falam comigo, mas pelo meu próprio relacionamento com uma pessoa atípica. Então, às vezes é um único detalhe. E esse único detalhe definindo a pessoa, tem vários outros ângulos daquela pessoa que ele nem busca saber. Em alguns momentos, as pessoas falam assim, mas eu também passei por isso, tá? Então, é algo que eu também consigo falar de um lugar de fala, assim, dentro do contexto. Porque se algo interessa a essa pessoa, um determinado detalhe, ele provavelmente não vai abrir outros campos de interesse. Então, se o que fez ele se sentir confortável foi justamente a forma que aquela pessoa se comunicou com ele, ou seja, quis ouvi-lo, ou falou para ele que confiava nele ao falar com ele, qualquer detalhe, tá? Que tenha feito essa ligação. Ele não vai perguntar os outros ângulos da vida dessa pessoa, outros temas. E isso é muito interessante de observar. Então, o meu atual namorado, por exemplo, ele tem alguns interesses em mim logo de cara, né? Então, quando a gente se conheceu, ele se interessou, por exemplo, pela minha independência, né? Pela minha força. O fato de eu ser uma mulher, dentro da experiência, da vivência dele, diferente das mulheres que ele conheceu, pelo fato de ser realmente independente, né? De ter uma vida, não é autossuficiente o nome, mas se parece muito, porque o que parece é que, como eu provenho a minha subsistência, como eu tenho meus afazeres, como eu tenho atividades e que só dependem de mim, que eu me envolvo, eu não tô ali fazendo devido a outras pessoas, né? Por mais que eu tenha uma filha e tudo mais, é assim, é uma vida vivida para mim, por mim, né? Isso chamou a atenção dele. Mas por quê? Não porque eu esteja certa e errada, nada disso, mas porque dentro do contexto de vida dele, ele tinha um contexto mais coletivo, de interdependência, aonde de alguma forma, em algum momento da vida dele, sempre tinha alguém dependendo dele, né? Então, essa interdependência fez com que ele me visse como diferente. Como assim não depende de ninguém? Como assim não... como se eu vivesse isolada numa ilha? E não é, né? Eu tenho muitas relações, mas talvez tenha dado esse choque e isso fez com que o interesse dele fosse crescendo. Ao mesmo tempo que é um interesse, é também é como se fosse um mistério a ser desvendado, né? Então, por que eu sou independente e o que que isso pode acarretar no relacionamento? Quem que ele precisa ser? Veja bem, quem que ele precisa ser para se relacionar com uma mulher que ele acha que eu sou, porque ele fez uma imagem de mim devido às sensações que ele teve. Ele tem uma percepção sobre mim. Então, se eu sou uma mulher independente, assim, assim, assado, como que ele tem que se comportar, né? E aí, eu dei esse exemplo e eu sei que ficou um pouco evasivo, porque é difícil até mesmo de ser muito específica, porque são
são contextos muito diferentes, né, de uma pessoa para outra. Mas daí eu vou tentar exemplificar com outras histórias. Tem pessoas autistas, por exemplo, que se relacionam ou se interessam, né? Se interessam em se relacionar com algumas pessoas porque elas são ouvidas. Tá, elas são ouvidas. Elas não avaliam o porquê que elas são ouvidas. Elas só se sentem bem ao ser ouvidas e aquele detalhe é o suficiente para que ela aprofunde a relação. Entende? Às vezes a pessoa está ouvindo ela porque quer vender algo para ela. Já vi isso. Mas ela não se toca, né? Ela não tem essa percepção, entende? Então, mantém uma conexão ali que para a pessoa envolvida é baseada num interesse e para o atípico é baseado em outro interesse. Ele acha que ali existe um interesse nele como um todo. Será que dá para entender? Então, deixa eu tentar exemplificar assim, ó. Nessa mesma historinha que eu contei. Um autista se sentiu confortável ao conversar com um vendedor. É uma pessoa que, por acaso, é um vendedor também. Então, esse vendedor, ele fala muito bem, logicamente, ele sabe envolver uma pessoa, ele tem essa habilidade de marketing, de relacionamentos interpessoais e tal. E aí, é lógico, ele faz algumas inserções na comunicação que são muito interessantes. Ele pergunta, né, do que o autista gosta e tudo mais, tá? Essas inserções fazem com que o autista se sinta acolhido. Se isso acontece mais vezes, isso vai sendo reforçado. Então, todo dia o autista encontra aquele vendedor na padaria. Aí, toda vez eles conversam. E a conversa tem sempre a mesma qualidade, né? Então, o vendedor pergunta para ele o que ele gosta, como foi seu dia, e de repente eles desenvolvem algum assunto específico que é interesse dos dois. Ah, os dois gostam de carro antigo, por exemplo, né? Com esses tópicos em comum, o autista ele começa a se ligar àquela pessoa, a ponto de que o tempo que ele passa com aquela pessoa, tomando café que seja, é muito confortável, é muito gostoso. O que faz? Isso faz com que ele, inclusive, mude as rotinas dele, né? Ele começa a passar na padaria sempre no mesmo horário para encontrar a mesma pessoa e conversar sobre os mesmos assuntos, porque ele quer sentir aquela satisfação, aquele conforto que ele sentiu das outras vezes. Para ele, todas as vezes que isso acontecer, né, para o autista, será bom. Todas as vezes será bom. É lógico que existem fatores externos, tá? A gente não pode esquecer que autistas têm sensibilidades diferenciadas. Então, se o ambiente, por exemplo, estiver barulhento, caso esse autista tenha sensibilidade com determinados sons, ou tiver um cheiro diferente, ou tiver qualquer coisa, uma cor no contexto, uma presença, aí pode realmente tornar essa experiência algo ruim, né? Mas o autista, ele vai em busca daquele conforto que ele sentiu antes, entende? Ele começa a se condicionar. E ao se condicionar pelo conforto, ele não entende que esse conforto diz respeito ao corpo dele. Sim, ele se sente confortável com aquele cara que ele encontra todo dia tomando café e conversando. Ele se sente confortável. Então também existe a parte da outra pessoa, do cara, do vendedor que toma café com ele. Só que ainda assim, é o corpo dele que pode proporcionar para ele esse conforto. Ele tem a capacidade de sentir esse conforto em qualquer outro lugar, com qualquer outra pessoa, se ele se der essa oportunidade, né, de conhecer outras pessoas e tal. Mas não, ele começa a focar naquele cara. E se o cara tá no café todo dia, tal hora, ele vai voltar lá. Todo dia, tal hora, buscando a mesma pessoa, né? Isso faz com que ele desenvolva um relacionamento, então. E sem, veja bem,
sem se preocupar com outros parâmetros da vida daquela pessoa, sabe? Se ele é realmente uma boa pessoa, se ele é confiável, não. Se ele se sente confortável, ele vai ficar ali, aquela pessoa é boa. No geral, ele não vai esmiuçar a vida da pessoa. Tá bom. Eu dei um exemplo de um contexto generalizado do dia a dia, algo superficial. O que, inclusive, para autista não é superficial, tá? Para autista, toda conexão que ele se sinta confortável e ele dê andamento nessa conexão, elas são todas profundas. Nunca é superficial. Superficial é o bom dia que ele fala de longe para alguém na rua. Se ele sentou, criou ali um vínculo, ele se sente confortável, para ele é profundo, tá? Para ele é sempre profundo. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque no caso de haver uma sexualidade, e aí a gente está falando de adultos, né? Uma sexualidade já formada e sabida por parte do autista, ou seja, ele sabe que sente interesse por pessoas do mesmo sexo, ou ele sabe que sente interesse por pessoas do sexo oposto, ou ele sabe que ele sente interesse por pessoas de ambos os sexos. Se existe uma conexão, então é um homem autista hétero. E a pessoa conversando com ele no café é uma mulher. Esse interesse, esse conforto, ele rapidamente se torna um interesse romântico. Porque existe uma escalada também dentro do atípico, e aí quem está de fora pode perceber observando que a escalada que nós temos, as pessoas típicas, né, que é a escalada amorosa, que é conhecer alguém, namorar, noivar, casar, ter filhos, sei o quê. Isso é uma escalada socialmente construída, tá? Mas dentro da pessoa típica existe uma escalada de relacionamento também. Eu percebo isso estando fora, hein? Existe uma escalada também, que é o quê? Se não existe uma ligação sexual, né? Não é uma pessoa de interesse. Então, um homem heterossexual não vai se interessar por um homem. Ele não tem esse interesse dentro dele de uma forma natural. Então, ele mantém esse relacionamento no nível da amizade, que ele vai aproveitar de forma muito profunda, né? Ele gosta muito de conversar com aquela pessoa, vai continuar e de preferência que continue igual todas as vezes que for possível, tá? Agora, se for uma mulher, então ele é um homem autista, heterossexual, e ele está conversando com uma vendedora, né, mulher, existe dentro dele sim a escalada amorosa, de que aquele papo gostoso, né, que ele se sentiu muito confortável, se torne algo romântico. Aí vem as limitações da pessoa autista que é tão falada, que são as limitações na socialização, que é o quê? Ele começa a sentir dentro dele, né, que a conexão com aquela pessoa do sexo feminino, do sexo oposto, porque nessa historinha que eu tô contando, são duas pessoas heterossexuais, vamos imaginar? Então, ele começa a se sentir confortável e este conforto faz com que, além dele se focar naquela pessoa, esperar para encontrá-la no dia seguinte, ele também começa a romantizar as cenas. Ele romantiza. Ele imagina que gostaria de ter aquele encontro mais vezes. Então, como seria? E a isso ele nomeia. Pode ser e pode não ser. E também quem sou eu para julgar? Mas ele chega um momento em que ele nomeia. Eu acho que estou apaixonado. Porque eu me sinto tão confortável, porque eu tô tão bem. Você vê, ele fez uma escalada. Por que ele fez uma escalada? Porque é possível. Já que ele é um homem e ali tem uma mulher na frente dele, é possível, né, que se torne um relacionamento romântico. Se ele é um homem de frente para um homem e ele é hétero, ele sabe que não existe essa possibilidade, ele não tem interesse.
Então, ele continua uma escalada no nível da amizade, no nível da socialização ali, do coleguismo, tá? Agora, quando é uma mulher, ou seja, tá dentro do raio de interesse dele, e lógico, o interesse romântico vai variar de autista para autista, mas todos têm, né? Com maior nível ou menor nível, até mesmo por uma normatização social, né? Não significa que dentro do relacionamento ele vá se comportar como alguém que gostaria de ter aquela relação, não significa que ele tenha uma, uma frequência ou uma intensidade, né, de romantismo como qualquer outra pessoa. Mas o desejo, ele tá ali porque faz parte do que é visto, do que é vivenciado por todas as pessoas, né? Então, pelo menos curiosidade em desenvolver um relacionamento ele vai ter. Agora, se já for um homem que ele é bem funcional, né, no seu autismo, ou seja, ele já teve relações, ele se cuida, ele se relaciona com outras pessoas e tal, ele vai imaginar cenas românticas. Eu vejo isso provindo deles, inclusive. O quanto que o limite, né, entre a interação de amizade, de coleguismo e a interação romântica é difícil para eles perceber. Porque dentro dessa historinha que eu estou cantando, pode ser que a mulher dessa história estivesse pensando exatamente a mesma coisa. Tivesse também desenvolvendo um interesse romântico por ele, né? E nem foi tocado nesse assunto. Mas ele começa a desenvolver dentro dele, né, uma história platônica até onde a gente sabe, porque ele tem dificuldade de saber em que ponto que vira o coleguismo ou a amizade para o romântico. E é aí que a gente, então, voltando, né, é aí que a gente fala que existe a dificuldade, a limitação na socialização. Porque ele também não sabe em que momento. Ele começa a se questionar. Se aquele conforto todo é paixão, eu acho que eu tô apaixonada. Porque é gostoso estar com essa pessoa, eu quero sempre estar e tal. E eu sou um homem, ela é uma mulher, é óbvio que isso aqui é paixão. E se é paixão, aí começa uma outra fase dentro dessa pessoa autista. Se é paixão, o que eu faço com isso? Eu falo para ela? Não falo para ela, mas será que ela sente o mesmo? Né? E nisso começa um processo de labirinto dentro dessa mente. E esse labirinto faz com que ele não tenha certeza de qual ação tomar e provavelmente ele perca, né, algumas oportunidades de falar sobre o que sente, ou de esclarecer, ou de fazer algumas investidas, ou até mesmo ele faça essas investidas, até por uma questão de ansiedade, né, de uma pressão dele para com ele mesmo, e seja mal sucedido, porque a outra pessoa não sentia o mesmo. Então, se a investida é feita e a outra pessoa sente o mesmo e dá tudo certo, maravilha, lindo, né? Agora, quando não dá, é algo que vai gerar uma frustração, né? E atípicos não sabem lidar muito bem com as suas frustrações porque não lidam bem com as emoções no geral, né? Que têm intensidades muito diferentes da nossa, né? Não é só a intensidade a nível de ser mais e menos. A sensação dentro dele é diferente, e é diferente a um ponto que a gente não pode comparar. Sentem de forma diferente. E ponto final, a gente tem que respeitar essa diferença, né? Saber que é diferente e saber que, como não está na nossa pele, não está em nós, a gente não pode fazer um julgamento se é muito, se é pouco, se é rápido, se é lerdo, não tem como. É diferente, tá? É diferente. Beleza. O que eu vejo então é que em alguns momentos os autistas eles não têm essa noção de dificuldade, né? Então chegam falando assim: "Ah, eu sou carente.
Eu sou carente porque eu me apaixono com muita facilidade e tal. Então, você vê, os parâmetros usados, né? O que é muita facilidade, o que é carência, né? Para essa pessoa, ele precisa estar com alguém e tudo mais. E eu vejo que tem algo saudável nisso, que é um pouco diferente da pessoa típica, que é o seguinte: se ele está se sentindo bem com alguém, se ele está se sentindo confortável, mesmo que seja só por um detalhe, ele vai querer repetir isso, ele vai querer aprofundar isso. É um desejo que ele aumenta. Então, só nesse sentido, ele já está sendo fiel a si mesmo, né? Ele vai proporcionar esses encontros mais vezes. Não depende só dele, obviamente, mas ele vai proporcionar esses encontros mais vezes. E se ele entende isso como paixão e tem um desejo romântico, né? Que isso evolua para algo romântico, isso não significa que seja uma carência. Isso significa que algo nele despertou de bom e que ele quer mais, né? Então, não significa que seja uma carência, uma falta, mas sim que é algo bom, e algo bom não é só ele, né? Todo mundo quer mais, né? Se você experimentou algo bom, você também vai querer mais. Mas tá, eu tô falando com mulheres, né? Típicas que se relacionam com homens atípicos. E por que eu toquei nesse assunto? Porque você vai se relacionar com um homem que, com a sua mentalidade típica, e hoje, nos anos de 2024, você pode ter também um monte de marcas, né? De relacionamentos anteriores, e tem muita informação pela internet sobre comportamentos masculinos que são tóxicos, que são abusivos, que são machistas e tal. E aí, ao conversar ou ao saber da vida pregressa do seu companheiro, você vai perceber que ele se apaixonou muitas vezes, muito rapidamente. E isso pode te causar uma insegurança. Você entendeu onde é que eu queria chegar? É isso aí. Então, mesmo porque ele não tem nenhum problema de falar da sua vida do passado. Só que quando ele falar da sua vida do passado, e isso eu não estou falando só do meu namorado, que sim, faz o mesmo, mas eu estou falando dos homens autistas com quem eu falo. É incrível como o tempo presente é o que importa. Então, ao falar do passado, ele não vai falar com emoção. Ele diz sim, né? Foi legal, foi isso, foi aquilo, foi aquela, foi aquele outro, não sei o quê. Tá, mas você vê que não tem mais uma emoção. Qual que é o papel que fica? Qual que é a imagem que fica? Essa pessoa se relaciona, essa pessoa autista, hein? Se apaixona muito fácil, se desapaixona muito fácil. Se apaixona muito fácil, se desapaixona muito fácil. Isso é uma característica de alguém que investe, que se aprofunda em relacionamentos, ou é uma característica de alguém que é superficial? Isso são questionamentos que vão surgir na sua cabeça, né? Não posso ser hipócrita. Eu vejo isso o tempo inteiro porque eu lido com mulheres o tempo inteiro e eu sou mulher, entende? Então, essa avaliação, ela vai ser feita logo de cara, né? Nossa, ele se apaixona realmente com facilidade e tal. E aí, eu dou uma dica do seguinte, é observar que carência não é uma emoção natural. Ó lá, vamos voltar. É bom entender isso aí. Então, a carência, ela não é uma química que é despertada por algum gatilho e tudo mais. A carência é também um conceito, né? Onde envolve sensações, pensamentos, posturas, comportamentos, tá? Então, a carência nem sempre é só uma falta de algo. Às vezes a carência, ela está envolvida com o buscar algo pelo hábito de buscar. Ó, isso é foda isso. Perdão. Será que o YouTube corta isso aí? Vou ter que cortar. Então, é assim, é difícil pelo seguinte. Você vai perceber que uma pessoa
atípica, quando ela percebe que ela pode ser querida, desejada, e isso ela conclui, porque ela se sentiu bem ao estar com outra pessoa, então ela conclui que ela está sendo bem desejada, que aquilo que ela sente, a outra pessoa sente também, né? Então é confortável estar aqui, eu gosto dela, ela gosta de mim, tá confortável e tal. O que acontece? A tendência é ele buscar por essa sensação mais vezes, o que dá a ele a impressão de que ele é carente, né? Ele quer se sentir bem mais vezes. E se o bem que ele está sentindo está associado a determinada pessoa, ele vai buscar esta pessoa mais vezes. Se ele não tiver acesso a esta pessoa, mas ele tem na sua memória que o bem-estar veio de um contexto onde ele conheceu alguém e depois se tornou um intuito romântico, é possível que ele associe que ele só se sente bem daquela forma se ele se apaixonar por alguém. Então, vira realmente um desejo que fica ali, constante, né? Qual vai ser a próxima pessoa que eu vou, né, começar a conversar e eu vou me apaixonar? Fica ali. É algo que fica ali no desejo, né? Mas isso não é ruim, porque todos nós, típicos e atípicos, queremos nos sentir bem com outras pessoas. A diferença é que numa pessoa atípica, a dificuldade de socialização faz com que nem sempre estas relações evoluam. Existe aí vários problemas, né, de comunicação, de time mesmo, de ritmo, né, que podem dar errado e não evoluir para um relacionamento romântico. Isso causa uma frustração. Então, na história de vida dele, ele vai inclusive acumulando as sensações boas que ele gostaria de repetir, mas também as frustrações, o que não deu certo, né? E o que a gente, pessoas típicas, chamaríamos de traumas, não, eu tenho trauma porque eu tento, não dá certo, ou porque eu me apaixonei por tal. Não, ele só ele vai começando a se moldar nessas situações com receio de que aconteça de novo. Se tiver aí um nível de impulsividade, né, até mesmo se ele tiver uma dupla excepcionalidade, que é o autismo com TDAH ou o autismo com uma superdotação, algo assim, pode ser que ele se comporte de formas diferentes, né? Ele percebeu que tem ali um contexto que se repete, porque sim, na vida do autista, os contextos se repetem, porque ele sempre se comporta igual. Então, se comporta igual, a tendência a ter o mesmo resultado é parecido também, sabe? Nós, pessoas típicas, nos comportamos de formas diferentes perante os contextos. A gente se adapta, a gente percebe que o contexto tem um ritmo diferente do contexto anterior, então a gente tem relacionamentos diferentes, né? A gente se comporta diferente. Para uma pessoa autista, se comportar igual é também uma forma de segurança e conforto. Se funcionou numa determinada passagem, ele se comporta igual para funcionar também naquela próxima passagem, né? Fase de vida e tal. Se foi ruim, ele fica temeroso, obviamente, mas ainda assim existe ali uma rigidez para mudar de comportamento, entende? Nós, pessoas típicas, temos essa flexibilidade. Se não deu certo em tal contexto, eu vou mudar alguma coisa ou eu vou tentar de formas diferentes. Para a pessoa autista é muito difícil. Por mais que ele saiba, e em alguns contextos ele sabe, não são todos os autistas que conseguem perceber, né? Muitos autistas acabam até mesmo
desistindo de se relacionar porque não deu certo. Então, como ele não consegue prever que possa ser diferente uma outra vez, ele simplesmente para de se relacionar. Mas aí eu tô falando isso para uma mulher típica, porque até mesmo para explicar aquela questão do tempo, né, que eu falei em outros vídeos, que é assim, o que ele valorizou ali foi a sensação que ele teve com uma pessoa, né? E sim, pode ser paixão mesmo. Por isso mesmo que a gente não pode julgar, né? O que é paixão, afinal de contas? É uma química e tal. É uma química de bem-estar, de euforia, né? Então ele sentiu ali a paixão e foi bom, foi favorável, foi confortável. Ele quer sentir novamente, mas não significa que aquela pessoa seja essencial. A sensação é essencial. A pessoa está associada à sensação até o momento que ela está presente. Aquela pessoa deixou de existir, ou a conexão ficou escassa, ou ele nunca mais viu aquela pessoa, não deu certo, alguma coisa assim. A sensação ele quer repetir. Não importa se é com aquela pessoa ou não. Então fica essa sensação do querer mais que ele mesmo distingue como carência. Mas é algo natural, a gente querer algo que nos fez bem, a gente querer repetir, tá? Agora, para a mulher que estiver de fora, típica, e que não tem, assim, né, essa profundidade de questionamento, ou que não tá nem aí mesmo, né? Quer que a pessoa saiba o que tá acontecendo com ela, né? E para uma pessoa autista, saber o que está acontecendo com ela, né, a propriocepção, a interocepção, saber o que acontece dentro de si, tanto no nível subjetivo quanto no nível fisiológico, é difícil, entende? Eu não vou nem aprofundar nisso, mas é difícil, é diferente, ok? É diferente. Então, querer que ele explique, que ele saiba o que aconteceu, a única coisa que ele sabe é que ele se sentiu bem, pô. Ele se sentiu bem. E se ele se sentiu bem, ele quer mais do que ele já teve. E ponto, né? Mas não é a importância que ele dá à pessoa. Aquela pessoa que fez ele se sentir bem. Ele dá importância aos momentos que foram bons. E aí o que acontece? Quando surge uma outra pessoa que faz com que ele se sinta tão bem quanto ele se sentiu naquela época, despertou nele as sensações, tá válido. É tão importante quanto. Você entende? Então não é que ele se apaixone várias vezes, e pode até se apaixonar várias vezes, mas ele tem essa sensação despertada nele e ele dá sequência. Ele vive. Porque o que importa é a sensação, se a pessoa tem uma pessoa específica que desperta nele essa sensação e ele tem acesso a essa pessoa, fantástico, ele desenvolve algo com essa pessoa. Mas ainda assim é a sensação a busca. Por que eu tô falando tudo isso? Porque existe em nós o que a Valesca Zanello fala de prateleira do amor. Nós mulheres queremos nos sentir a escolhida. Sabe, aquela que se tá com ele agora é porque a gente tem algo especial diferente das outras. Eu sinto muito dizer, mas a gente não tem. Não tem. Para uma pessoa atípica, cada pessoa é única. O que que fica, o que que marca para ele? A sensação. Porque ele vive no presente, entende? Então, se a gente ficar tentando, ó, agora vem para mim muito conteúdo até aqui para a gente poder falar da mulher mais uma vez, sempre munindo a mulher de informações para poder ter opção de fazer boas escolhas. Então, se a mulher que está se relacionando com um homem autista achar que tem que fazer muito esforço para ser especial, para ser diferente, algo assim, é um tiro no pé. Por quê?
O que importa para a pessoa autista é como ela se sente, entende? E não é que você não tenha importância, é que se você está neste momento da vida dele associado ao que ele sente, sim, você é a coisa mais importante nesse momento, porque é com você que ele se sente assim, mas não significa que seja só com você que ele possa se sentir assim. E por isso que eu acho que tem tudo a ver, né, o autismo com a não monogamia política. Porque na teoria, né, na prática a gente sabe que tem muito mais complexidade, mas na teoria é você ter a liberdade de se sentir bem, né, de se expressar, inclusive, de construir relações sem esses apegos, né, a uma pessoa específica, a uma circunstância específica, a um contexto específico. É você se mover pela vida pelo que você sente. Então, se aproximar daquilo que você se sente bem, né? Aprofundar, fazer manutenção. Você tá bem nesse relacionamento? Se aprofunde, invista nele, faça uma boa manutenção dele. Ele acabou, né? Você vai sentir falta dessas sensações boas que você investiu, sim. Só que essas sensações boas, elas só foram sentidas porque você teve a capacidade de sentir. Significa que se você estiver em um outro contexto, com outra pessoa, você também tem capacidade de sentir. E a gente se foca muito, nós mulheres típicas, naquilo que foi ruim e que a gente não quer repetir nos outros relacionamentos, né? A gente chama de trauma, de decepção, de frustração, seja lá o que for. E para uma pessoa atípica, zerou um relacionamento, ele começou um outro relacionamento, se aquele novo relacionamento despertou nele o conforto, a satisfação, ele está totalmente presente. Ele vai investir completamente. E isso não é ser uma pessoa emocionada. E isso não é ser uma pessoa carente, gente. Isso é ser uma pessoa que vive no presente. E a gente deveria aprender um pouquinho sobre isso. Por mais que a gente não consiga reproduzir, porque nós somos diferentes. Mas avaliar se a gente está dando importância para as coisas corretas. Porque dar importância para o que a gente sente em determinados momentos é diferente de dar importância para a pessoa. Você percebe que a gente dá importância para as pessoas com quem a gente se relaciona e não exatamente para o que a gente sente? Porque a pessoa tem uma determinada postura, ou eu vou citar o que eu escuto, tá? A pessoa é bonita, a pessoa é rica, faz o meu estilo, a pessoa me proporciona isso e tal, tá? Mas o que você sente com essa pessoa? O que você sente? Como que você se sente com essa pessoa? Ah, às vezes, né, não tá tão bom e tal. Eu gostaria que ele fosse assim, que ele fosse assado e tal. Ué, mas se o que você sente é uma insatisfação, por que você está com essa pessoa? E aí a conclusão que se chega é que você está com a pessoa pelo papel dela e não pelo que você sente. E aí quando a gente vai para uma pessoa autista, ela não vai ficar com alguém por causa do papel dela. Por mais que exista, sim, um desejo de representação social, então um autista que se relaciona com uma pessoa que tem um determinado papel social, né, e isso pode ou não interferir na autoestima dele, tudo bem, é um quesito a mais. Mas para ele o que vale é como ele se sente. E eu falei pra caramba, mulher, para te dizer o seguinte: se o seu parceiro está com você, é porque ele já fez um julgamento dos detalhes que são importantes a ele. Ele se sente bem. E o que importa é o que ele está sentindo neste momento. Por mais que ele tenha se sentido bem com outras pessoas em outras fases da vida, e por mais que
Pode ser que ele ainda vá ter outros relacionamentos com quem ele se sinta muito bem. Isso não tira a importância deste momento que ele vive com você, desta fase. E quando a gente fala nisso, inclusive, a gente está falando de lealdade. Lealdade aos momentos vividos juntos. Não é lealdade a você porque você tal. Não. E nós temos essa construção. Não, mas eu quero eu, né? É porque eu sou diferente, é porque eu sou especial. É só comigo que ele sente isso. Eu sinto muito em lhe dizer, não é verdade. Né? É lógico que tem coisas que ele só vive com você, porque cada relacionamento é um. Mas ainda assim, o que o move é o que ele sente. Se o mesmo conforto que ele tem com você, ele viver com outra pessoa em outro momento, ele estará imerso naquele relacionamento. Isso não significa que ele busque, porque a carência dele é enquanto ele não tem. Se ele tem, ele valoriza o presente. Você entende? Que são posturas completamente diferentes do mundo típico. Um homem típico, inclusive machista, né? Inclusive meio tóxico, inclusive, assim, ele tem um desejo que pode ser que não acabe, né? Então, ele tem uma satisfação em se relacionar com você, mas não é o suficiente. Olha que interessante. Ele mesmo não conhece a satisfação dele. Então, o desejo dele precisa ser satisfeito por outras conquistas. E aí pode vir o pessoal da não monogamia e falar assim, mas a gente tem o direito de sentir desejo pelo que quiser, porque a gente tem que estar bem onde estiver e tal. Então, mas você conhece seu desejo? Né? O seu desejo, ele vem de sentir mais satisfação em outros locais, com outras pessoas, ou ele vem de um contexto que você conheceu outra pessoa e começou a sentir satisfação por ela, né? Na presença dela, aliás, e só quer que continue, e só quer, né, vivenciar aquilo. Porque uma coisa é você ficar buscando, sendo que você já tem. Outra coisa é você ter uma satisfação e de repente o mundo te apresenta uma outra satisfação e você quer agregar isso à sua vida, então você traz para a sua vida, porque daí a sua satisfação vai ficar ainda mais rica. A busca numa pessoa típica é algo da postura que é implementada do gênero, entende? É ensinado a conquistar, a buscar. Né? Então, e isso não é carência, isso é uma falta de entendimento do funcionamento da pessoa. Preciso mesmo buscar o tempo inteiro? O que está faltando então? Né? Porque daí já não é só uma carência, é uma ausência, é uma falta. E geralmente essa ausência, essa falta é de si mesmo, de entender. O que faz você caçar o tempo inteiro? O que faz você ficar buscando, né, o tempo inteiro? Não tem a satisfação real? Tem a satisfação real? Todos esses questionamentos, eles são tão complexos que o autista não faz. Se ele está satisfeito, ele está satisfeito. Ponto final. Entende? Se ele ficar mais satisfeito, se a vida apresentar para ele uma satisfação ainda maior, ele vai juntar essas duas satisfações e vai vivenciar o que ele conseguir vivenciar, né? Dentro das emoções dele ali. Então, eu só falei tudo isso para a mulher típica que se relaciona com o homem atípico saber que se ele desenvolve um relacionamento com você, é um relacionamento profundo, é um relacionamento focado. Né? Se existe alguns atritos, olha, é leviano eu falar com certeza, mas eu vou arriscar falar com certeza é devido à falta de comunicação ou uma qualidade ruim de comunicação. Porque ele está focado, ele está dentro, ele se joga. Porque se ele está é porque a sensação é boa. Não tem nada que o obrigue a ficar. Não tem, não tem. Né? A não ser que ele tenha um nível de autismo, que ele dependa de você, e eu não acredito que nós estamos falando com esse
com esses contextos, tá? Eu acredito que seja um contexto de livre, espontânea escolha da pessoa autista estar com você. Então, ele escolheu, ele valoriza o que ele escolheu e ele só escolheu porque o faz se sentir bem. Porque o faz se sentir bem. E você, mulher, você está com essa pessoa porque você se sente bem ou porque existe dentro de você uma busca por ser a especial, a diferente, a escolhida? Porque você o escolheu, porque ele é diferente, ou é pelo que você sente? Você se sente bem? O que você sente te supre? O que você sente hoje é o que você gostaria de repetir todos os dias? Porque o desejo da pessoa autista é esse. Se algo faz bem a ela e lhe dá conforto e segurança, ela vai querer repetir todos os dias. Se ela perde isso, ela se sente carente, pela própria palavra deles, a buscar essa sensação em outro lugar. Se ele está com você, essa carência não existe. Porque se ele estivesse insatisfeito, ele não estaria mais com você. É bom pensar nisso. É bom pensar nisso e acalmar esse coração. Tá bom? Vai dar certo. Até a próxima.